o presidente Bolsonaro já entendeu o que vai acontecer. O peso, né, da espada, o peso da justiça virá sobre essas pessoas que estão aí maculando a democracia brasileira. E, como eu disse, essas pessoas são descartáveis, Pitoli. O Deep State entendeu que eles conseguiriam ganhar dinheiro e dominar o mundo, pelo menos uma parte do mundo, através da cultura woke. Como a população acordou e o Trump veio com uma... E o peso virá com tudo para cima daquelas pessoas que atentam contra o Estado americano e, nesse caso, contra a liberdade e, nesse caso, contra as autoridades brasileiras. Dias difíceis terão esses ditadores no Brasil. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Ex-secretário de Trump. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Declarações de Michael Benz foram feitas durante a entrevista a Steve Bannon. O norte-americano Michael Benz, que foi chefe da divisão de informática do Departamento de Estado durante o primeiro governo Trump, denunciou como a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional prejudicou a campanha de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Segundo Benz, a USAID financiou e coordenou uma ampla cooperação de censura e controle de informações no Brasil, com o objetivo explícito de minar o apoio ao ex-presidente brasileiro, descrito por ele como Trump tropical. Benz descreve a USAID como um agente flexível que atua como um braço de influência política global entre o Departamento de Estado, o Pentágono e a CIA. Benz destacou que a USAID declarou publicamente o populismo como uma ameaça à democracia. Essa postura, segundo ele, justificou uma cruzada de censura contra movimentos populistas em todo o mundo, como Donald Trump nos Estados Unidos até Jair Bolsonaro no Brasil. And when populist waves swept the world in the US in 2016 with Trump and with what happened all over Europe with Marine Le Pen and Matteo Salvini and Nigel Farage, USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there. Funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Qualquer discurso semelhante de Moraes é mera coincidência. O que nós estamos vendo já há pouco mais de uma década, eu diria, no mundo todo, é um aumento dos ataques à democracia, com estratégias diversas do que ocorreu na década de 60, principalmente na América Latina, mas nós estamos vendo o crescimento de um populismo baseado na ideologia de extrema-direita, mas um populismo que, de forma, eu diria, inteligente, passou a atacar a democracia internamente. É um populismo que verificou a incapacidade de um ataque externo à democracia no sentido de romper formalmente com os ideais democráticos e fez toda uma reconstrução a partir da utilização, basicamente, das redes sociais, de milícias digitais, uma reconstrução estratégica para, com a desinformação, atacar as instituições democráticas e os mecanismos democráticos por dentro. Parece que agora tudo começa a se encaixar e fazer sentido.
No último domingo, o empresário Elon Musk chamou a USAID de organização criminosa e acusou a agência de estar envolvida em trabalhos sujos da CIA, na censura da internet e de ser usada pela esquerda radical para financiar partidos políticos e a mídia esquerdista em todo o mundo. Já nesta segunda, Musk disse que sugeriu a Trump encerrar a USAID. No entanto, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi nomeado como diretor interino da agência. Veja as consequências e como isso impacta o Brasil com os comentários da Rádio Auriverde Brasil. Essa tal de USAID, USAID, o que é isso aí, João? Olha, Pitoli, a gente tem muitas informações a respeito disso. Eu fiz um compilado aqui para a gente entender bem melhor essa situação. Eu começo falando sobre o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que informou ontem que foi colocado no comando dessa agência, né? A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. É a USAID, ou USAID, na sigla em inglês. Esse anúncio, Pitoli, lembrando, acontece em meio a tensões da administração do presidente Donald Trump com essa agência, que tem como missão fornecer recursos financeiros a outros países em forma de ajuda humanitária e também projetos de desenvolvimento. E aí, ao fazer esse anúncio, né, de diretor interino da agência durante uma visita a El Salvador, Rubio, que tem origem cubana, mas faz parte da direita, afirmou que acabaria com a insubordinação da agência à agenda de Trump. Segundo ele, a USAID não havia respondido a perguntas feitas pelo governo republicano e, abre aspas, esse nível de insubordinação torna impossível conduzir um tipo de revisão séria, fecha aspas, sobre as revisões da organização. Bom, uma outra informação, Pitoli, que deu o que falar aqui no X, foi uma informação que só trazendo o nome dele aqui, o Mike Pence trouxe lá durante uma entrevista, ele que é ex-secretário de Donald Trump, ele disse o seguinte, que caso essa agência não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. E aí eu trago só mais uma informação, a Caroline Leavitt, a secretária de imprensa da Casa Branca, fez alguns apontamentos a respeito dessa agência USAID. A gente tem um vídeo aí com a legenda da tradução e ela disse o seguinte, que o Elon Musk descobriu que por meio dessa agência, a USAID, o governo Biden estava gastando $32 mil para promover uma história em quadrinhos sobre transgêneros no Peru. Ela diz que não quer que o dinheiro dela seja gasto com esse tipo de porcaria e também diz que os americanos também não querem, tanto que elegeram Trump para acabar com essa situação toda. São várias irregularidades no fornecimento de recursos, Pitoli, que a Caroline Leavitt colocou nessa coletiva de imprensa. Vamos acompanhar. Through USAID over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces, $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, $47,000 for a transgender opera in Colombia, $32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American people don't either, and that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump to do, to get the fraud, waste, and abuse out of our federal government. Thank you, guys. João, sou eu? Sim, Pitoli. Bom, vamos lá. Cláudio conosco, Eduardo Burgo também. Eu tenho dito desde o início, desde quando recebi a ligação do senador Marcos Duval, naquele mês de julho do ano passado, quando ele me disse assim, tem uma boa notícia, irmão. Foi assim que Marcos Duval me ligou de uma manhã de domingo. Ele falou, olha, eu soube que ou será candidato a vice, ou será secretário de Estado, um próximo, que ocupava um posto dentro do parlamento americano, assim como o senador Marcos Duval na Comissão de Inteligência do Senado. Eles ficaram próximos e aí muita alegria de Marcos Duval naquele momento, julho do ano passado, eleição em novembro. Confirmou-se então, a partir da vitória de Trump, que Marco Rubio seria, e hoje é, já empossado, secretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, uma relação como um chanceler, como um ministro de Relações Exteriores. E eu tenho dito e defendido desde o primeiro momento. Trump é fundamental no posto que ocupa, é claro que é fundamental. Entretanto, quem vai azedar o doce dessa turma que aí está é Marco Rubio. Não precisa ter dúvida disso. Quem vai complicar os planos dessa turminha suja que continua aí é Marco Rubio. Não tenha dúvida disso.
E já, hoje é dia 4 de fevereiro, ou seja, os caras estão no poder há 2 semanas. 2 semanas. E olha onde já estão mexendo. E essa declaração do Benz, para mim, é a mais importante aí, disse que se não tivesse nenhuma interferência, Bolsonaro estaria no poder. Diante dessa fala, você pode concluir, e aí vou passar para o Borgo primeiramente e depois para o Cláudio, diante desta fala, que disse o seguinte, o Benz, se não tivesse havido interferência, Bolsonaro estaria no poder, eu concluo que, Borgão, já apuraram, já sabem o que aconteceu, onde a interferência, né, ocorreu, de que forma, com quanto de dinheiro, quem foram os agentes e quem foram aqueles que executaram o plano no Brasil, que é fundamental para nós. Então, veja, o que Marcos Duval corajosamente fez e me disse lá atrás, em julho, né, defendendo Marco Rubio, vem se concretizando e vem se mostrando fundamental para que, de fato, aconteça o que a gente está esperando desde a eleição do Trump em novembro, que é a posse do dia 20. E 14 dias depois da posse, essa informação. Borgo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Dr. Cláudio, bom dia, João, e a todos que nos acompanham. Pitoli, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos, nós temos convicção, nós temos indícios e até algumas provas. Só que com a censura, com a ditadura instalada no Brasil, nós não temos a liberdade de expressão em comunicar às pessoas, inclusive, do que pensamos, tá? Sob pena daqueles que retiraram o direito dos brasileiros de se comunicarem, de se expressarem, de colocarem a gente na cadeia. Ao que tudo indica, isso está mudando, tá? E mudando não porque o presidente Trump ou os Estados Unidos, eles querem mudar a linha ideológica, não é por isso, sabe? O que move o mundo, o que move a política americana e todas as políticas é dinheiro, no final é tudo grana. Por que que os Estados Unidos, o Trump focou diretamente no Panamá? Porque ele está preocupado com a linha ideológica, com a cultura woke no Panamá? Não, ele está preocupado com o canal do Panamá, que envolve grana, milhões, e é uma posição estratégica, inclusive, no caso de guerra, tá? Então, há uma agenda, eles estão trabalhando nessa questão do Brasil, e nessas prioridades de dinheiro, essas pessoas que estão implementando a ditadura no Brasil são peças, tá? Há uma mudança de chave, pelo que nós estamos vendo nos Estados Unidos, que antes o Deep State, né, as grandes famílias, o Estado profundo, eles usavam a cultura woke, a esquerda, para indiretamente faturar, ganhar dinheiro, e agora eles viram, e a maior prova disso é o Mark Zuckerberg, as grandes plataformas, Bezos, enfim, se aliando ao Trump, tá? Então, essas pessoas que implementaram a ditadura no Brasil, eles são peças, eles são descartáveis e serão descartados, tá? Agora, eu espero mais do que isso, viu, Pitoli? Eu espero cadeia. Essas pessoas têm que pagar o preço que estão fazendo, a maldade que estão fazendo com os patriotas, por exemplo, as pessoas presas, tá? Então há essa tendência, essa mudança no Brasil e no mundo, tá? É muito importante o que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa agência que o João acabou de citar, eu tenho que lembrar também que o primeiro ato, um dos primeiros atos do Elon Musk, foi levantar que 50 milhões de dólares acabaram ali caindo nas mãos eu não sei se pode falar o nome, o HAMAS, é assim, né, João? Pode falar. Pode falar. Tá? Que, olha que ponto que nós chegamos, né? A gente exercendo atividade jornalística, não saber se podemos falar o nome de um grupo enfim, é complicado, tempos difíceis. Mas que esses 50 milhões de dólares foram desviados, ali acabaram caindo nas mãos de um grupo terrorista que seria para comprar preservativos, quando na verdade eles estavam usando esse dinheiro para atacar o próprio povo americano, que é o detentor, que é a origem de todo esse dinheiro. Tá? Então tem sim uma nova cultura, nós sabemos o que aconteceu, nós às vezes seguramos aqui as palavras, mas essa verdade virá à tona, Pitoli. Na política não existe coincidência. Quando vem para cá o diretor da CIA para falar para o presidente brasileiro, olha, respeite o resultado das eleições, meu Deus, se isso aí chegou ao conhecimento de todo brasileiro que está na grande imprensa, está na mídia, qualquer um consegue fazer uma busca, não é à toa. Cadê aqueles caras pálidas que falam tanto em soberania do país? Como é que vem um diretor da CIA e falou para o Bolsonaro que deveria respeitar o resultado das eleições? Para quem consegue ler nas entrelinhas, nós sabemos o que aconteceu.
Nós sabemos que é muito mais do que respeitar o resultado das eleições. E agora, como tudo no mundo, na política muda, os diretores, o chefe, o presidente americano é outro. E nós temos aí, como você disse, o Rubio, que tem um cargo ali de super-ministro, né, que envolve ali o que seria no Brasil o Ministério da Justiça, Polícia Federal, as agências americanas, a Advocacia Geral da União, Ministério Público, enfim, ele é um super-ministro, ele entende, ele sabe o que está acontecendo e essas mudanças passarão pelo Brasil e essas pessoas pagarão caro. Inclusive, Pitoli, eu ouso dizer, eu não tenho informação, você é uma pessoa que tem contato direto com o presidente Bolsonaro, eu não tenho. É uma análise que eu faço com toda essa experiência que eu tenho acompanhando a política nacional e internacional, que o presidente Bolsonaro já entendeu. Tá? O Eduardo Bolsonaro é uma pessoa muito influente, tem contato direto com o Trump, com autoridades, inclusive com o Rubio, Marcos Duval, enfim. O presidente Bolsonaro já entendeu o que vai acontecer. O peso, né, da espada, o peso da justiça virá sobre essas pessoas que estão aí maculando a democracia brasileira. E, como eu disse, essas pessoas são descartáveis, Pitoli. O Deep State entendeu que eles conseguiriam ganhar dinheiro e dominar o mundo, pelo menos uma parte do mundo, através da cultura woke. Como a população acordou e o Trump veio com uma... ao contrário, né, do que a imprensa comprada, prostituída, disse, que os Estados Unidos estava rachado, mentira, nós vimos o mapa da votação, Estados Unidos com uma ampla maioria ali, quase a totalidade, tirando os estados, né, onde não tem votação auditável, né? Os Estados Unidos, o Trump ganhou com ampla maioria. E agora o Deep State muda a chave. O que eles querem? Dominação e ganhar dinheiro. Tudo bem, não precisa ser com a cultura de esquerda, pode ser com a cultura de direita, com a cultura conservadora. E o peso virá com tudo para cima daquelas pessoas que atentam contra o Estado americano, e nesse caso contra a liberdade, e nesse caso contra as autoridades brasileiras. Dias difíceis terão esses ditadores no Brasil. Borgo, e aí fazendo justiça e não tendo compromisso com o erro, quando lá atrás eu dizia que me incomodava muito em ter que ver o vizinho cuidando da gente, você me corrigiu dizendo assim, não. Permita-me discordar, os Estados Unidos interferiram aqui no processo eleitoral e eles têm que vir arrumar a casa. Fazendo justiça à tua fala, lembrando da tua fala, concordando com ela, né, já passo a entender de fato o que Marco Rubio está disposto a fazer, viu, Borgo? Sabe por quê, Pitoli? O mundo globalizado agora, eu vim até no caminho para a rádio, eu vim pensando nisso. Nós entendemos, isso aí é estrategicamente muito bem articulado, muito bem trabalhado para o brasileiro não acordar, mas não existe mais uma política do quintal da nossa casa. Nós não vivemos mais uma política do Brasil, uma política aqui interna, não existe mais isso. O mundo está interligado, os países estão interligados. Os interesses do Brasil refletem diretamente nos interesses dos Estados Unidos, da China, Taiwan, por exemplo, com semicondutores, como apareceu em alguns vídeos de ontem para cá na internet. Tá? Então, todos os interesses estão interligados. O Brasil está diretamente ligado aos interesses americanos. E quando tem o Biden e essa cultura de esquerda e vem um diretor da CIA para o Brasil, nós sabemos que teve interferência, não há dúvida. Mas por que vocês não falam abertamente as informações que tem? Informações que nós lemos, que buscamos, que estudamos, porque se falar vai preso. A partir do momento que os Estados Unidos, nesse mundo globalizado, nessa política que está interligada, a hora que as pessoas tiverem oportunidade, tá, tudo será mais claro, será esclarecido. Agora, só um ponto para terminar esse raciocínio, Pitoli. Eu defendo a liberdade de imprensa, eu sou a favor da liberdade de expressão, eu sou contra a censura completamente, inclusive dando direito das pessoas me criticarem, como eu faço aqui, eu sou vereador aqui em Bauru, tem muitas pessoas que entram nas redes sociais, óbvio, a grande maioria, ainda bem, reflexo do meu trabalho, elogiam, agradecem, mas tem uma parcela, óbvio, que reclama, que xinga. A única coisa que eu falo é o seguinte, só esteja preparado também para eu ter a liberdade de expressão e responder à altura, né, que eu acabo fazendo nesse sentido. Mas sou um defensor da democracia e da liberdade de expressão contra a censura. Porém, Pitoli, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar cadeia para os membros da imprensa, não que exercer a liberdade de expressão com autonomia que nem nós fazemos aqui. Aqui não tem dinheiro público pagando o investimento no convencimento. Aqui nós somos livres. Nós temos uma linha ideológica? Sim, mas não é por dinheiro, não é por cargo, não é por incentivo econômico financeiro. Agora, aqueles membros da imprensa que recebem dinheiro público para
esconder toda essa farsa, Pitoli, que são há um investimento no convencimento, eles são pagos para isso, essas pessoas deveriam ser as primeiras a começar a ir para a cadeia, Pitoli. Porque essas pessoas não deixam a informação chegar na população, principalmente na população mais simples, está ali trabalhando o dia inteiro, não tem acesso, malemar ali assiste um jornal nacional. Essas pessoas, esses ditos jornalistas, essas pessoas teriam que começar a inaugurar as cadeias, inclusive, se possível, de Guantánamo. Sabe, é bola no pé, é cadeia para essas pessoas, porque elas se escondem atrás da atividade jornalística, quando na verdade são mercenários que usam dinheiro público para fazer esse sim um ato terrorista. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.